Nós vamos conhecer agora algumas novidades que o dígito está trazendo desde a pré-compra até a logística, entendendo como elas podem melhorar, dando sequência aqui à experiência do consumidor. Para falar sobre da conversão à logística, quais são os avanços na digitalização do e-commerce, nós convidamos ele que é economista, jornalista e especialista em marketing, com ampla experiência em temas ligados aos segmentos de e-commerce e marketplace. Também é facilitador de cursos nas áreas de marketing digital, copywriting e e-commerce. Senhoras e senhores, Igor Castanho, gerente de Growth, Shops do Olist. Tudo bom, Igor? Tudo ótimo. Prazer estar aqui falando com vocês. Seja bem-vindo, a palavra está contigo. Ótimo. Então vamos lá falar um pouquinho da conversão à logística, os principais avanços aí na digitalização do e-commerce. E eu acho que para falar desse assunto, né, que tem tudo a ver com Martech, tem tudo a ver com e-commerce, a melhor maneira da gente trazer esse tema para a mesa, eu gosto sempre de usar essa imagem aqui, que é uma imagem do Facebook, que eu já até usei em outras palestras, que ela traz 3 níveis muito básicos de uma experiência de compra bem-sucedida, seja no offline, seja no online, mas aqui principalmente falando de e-commerce, que é o foco da nossa discussão, né? Basicamente, essa análise aqui, ela considera 3 pontos, né? Descoberta, basicamente você encontrar produtos que você quer comprar, enfim, você ter um incentivo aí a demanda, né? Um incentivo à compra. A compra propriamente dita, que é a transação, é a efetivação do pedido em si, e o pós-compra, que hoje está muito associado à logística e pós-venda, mas que também contempla muito a questão da fidelização, né? Então, essa tríade que ela parece muito simples, ela tem capacidade de incorporar a Martech em todos esses pontos, né? Alguns desses pontos, como a gente vai mostrar aqui, eles já são mais dominantes em Martech, né? Já há uma presença maior de recursos de tecnologia neles, mas em outros isso ainda é uma tendência crescente, ainda há muita oportunidade. E é sobre isso que eu queria falar agora, né? Quando a gente olha para o nível de descoberta, eu diria que esse é o canal mais clássico onde se considera que tem Martech, né? Que é basicamente todo o esforço para atrair clientes, como eu já falei, né? Aqui a gente tem todas as plataformas de ads, com todas as suas novidades e soluções, inovações contínuas que elas existem, novas plataformas que surgem aí também, né? Sempre com esse incentivo a levar a visibilidade de marcas e produtos para as pessoas, aumentar o awareness, aumentar a descoberta desses produtos, né? Ainda nessa questão da descoberta, né, a gente vê muito a chegada de algoritmos, de recursos avançados de e-commerce aí, principalmente quando a gente pensa em ferramentas de recomendação, por exemplo, né, algoritmos de inteligência artificial, esse tipo de coisa, de catálogo dinâmico, vitrines dinâmicas e tudo mais, também está muito nessa parte de descoberta. E toda a parte que está surgindo agora de entretenimento, retailment, que a gente fala, né, que tenta mesclar aí todos os diferentes níveis de entretenimento, de shows, séries, filmes, lives e tudo mais, para esse ambiente de descoberta e transação propriamente dita, né? Esse é o nível clássico. A tendência do momento agora, todo mundo tem olhado muito para o espaço de compra, para o espaço de transação propriamente dito, né? Aí a gente tem mobile commerce, social commerce, voice commerce, todos esses diferentes formatos, essas diferentes interfaces para as transações propriamente ditas, onde também tem muita tecnologia que está surgindo, muitas soluções de marketing. E eu aponto aqui que eu acho que a grande oportunidade, né, e a grande possibilidade de se destacar e ser longevo no mercado é apostar na fidelização, né? Que aqui a gente tem desde questões de logística, que é o grande foco de muitos players aqui no Brasil, mas também toda a questão de relacionamento com o cliente, né, e até mesmo trabalhar o over-delivering para esse cliente, né? Então, trabalhando essa tríade aqui, as empresas que conseguirem concentrar esforços nos 3 pontos, mas tentar ganhar uma vantagem competitiva ali na fidelização, tendem a ter uma vantagem já a curto e médio prazo, né? E aí eu queria cavar um pouquinho em cada um desses pontos, dar um duplo clique em cada um deles aqui, começando por essa questão da atração, né? Quando a gente fala de atração, acho que tem várias possibilidades. Acho que uma das que se mais diz no momento é a questão do live commerce, propriamente dito, né? Então, as pessoas, enfim, usarem ali o espaço do entretenimento das redes sociais, as lives e tudo mais, para conhecer novos produtos e comprarem. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que é uma imagem da China, né? Essa imagem desse slide, que mostra a quantidade imensa de celulares para fazer uma operação de live commerce, né? Isso aqui é uma imagem da China, tem uma série de restrições de contextos específicos, né? Uma forma muito diferente de se comunicar, mas como isso aqui é a antítese do Martech, de certa forma, né?
Você precisa desse tanto de dispositivo aqui para conseguir fazer essa comunicação, como tem espaço ainda para você incorporar novos recursos e novas tecnologias para fazer isso, né? Para apresentar produtos de diferentes formas. E o ponto mais curioso é que, mesmo sendo feito assim, já tem muito potencial. Né? Live commerce na China já gera muita receita. Quando a gente pensa em Brasil, é a mesma coisa. Né? Basta olhar para a última Black Friday de grandes players de e-commerce, que foi praticamente um show, né? Associado a toda a oferta e venda de produtos, e continua sendo assim. As próprias relações com os grandes eventos, né? Como foram os cases que a gente teve aí, por exemplo, com o Big Brother, por aí vai. Né? Então, toda essa questão de live commerce ou entretenimento, propriamente dito, como eu falei, né, as próprias plataformas de ads que vêm trazendo recursos para a própria gestão de campanhas, automação de criativos, um cenário agora para melhorar a experiência nesse contexto de menor tracking, né, de maior restrição aí dos players midiáticos, enfim, restrições de devices que impedem muitas vezes a performance de campanha, e como a tecnologia ela vai se tornar cada vez mais importante para mapear esses comportamentos também, né? E toda a questão de recomendação que eu já falei. Então, assim, isso é o nível básico de Martech, esse é o ponto primário da digitalização, que, por incrível que pareça, muita gente ainda não faz, e mesmo quem faz está exposto a novidades, está exposto a tendências. Né? Avançando para o nível 2, a gente cai na questão da conversão, que eu acho que essa é a grande tendência que está na boca do povo, todo mundo sabe, né? Você põe uma imagem aqui da Alexa, da Amazon, todo mundo já sabe o que é um dos vários dispositivos aí quando a gente pensa em voice commerce, né? Então, todo o trabalho de tecnologia que antes era feito, se você pensa, por exemplo, no SEO, que antes era um trabalho focado para os algoritmos, para os robôs de busca, né? Hoje você já tem que pensar nessa questão da linguagem humana, de processamento da linguagem humana, como isso interfere nas transações, né? A pessoa está a um comando de voz de distância de comprar um determinado produto. Então, esse é um ponto importante para se considerar. E aqui tem muitos espaços de tecnologia, muitas oportunidades de recursos, plataformas e serviços que estão surgindo também, né? Há um desafio de muitos e-commerce que nunca pensaram nesse formato, se adaptarem a essa nova realidade, lojas físicas indo, né? Isso passa também por catálogo, por exposição de produtos, por identificar quem é aquela voz que está dando um comando, por exemplo, né? E os outros dois pontos que eu já havia citado, né? O e-commerce, compras por celular de diferentes formas, com aplicativos dedicados, em contextos diferentes, né? O e-commerce mais conversacional, por meio, enfim, de aplicativos de mensageria e de redes sociais também. Acho que esse é outro ponto importante. E os dois se conectam muito com o social commerce, que é a vertente que está mais recebendo investimentos, eu diria, das plataformas sociais no momento, né? Quando a gente olha só para o ecossistema do Facebook, por exemplo, né? O Facebook está com o evento hoje lá, o efeito refresh, onde ele está anunciando várias outras novidades sobre esse segmento, a gente está vendo ao vivo, mas algumas que já existem, né? O próprio carrinho do Instagram, os investimentos ali no Facebook Marketplace, todas as APIs e extensões que eles estão desenvolvendo, os investimentos e a evolução que está acontecendo no WhatsApp, por meio do catálogo do WhatsApp e tudo mais, né? Então, de novo, o suporte para a conversão, ele deixa de ser apenas o site, apenas o marketplace, apenas uma página específica, e passa a ser várias instâncias diferentes. E aí existe o desafio de tecnologia de entender quem é esse cliente, onde ele está, o que ele está fazendo, né? Qual é a jornada dele, qual é o histórico de relacionamento desse cliente com a minha marca, por exemplo, né? E todo esse tipo de informação vai exigir tecnologias e vai exigir integração de dados, né? Quando a gente pensa no voice commerce, é ainda mais impressionante. Será que aquele tom de voz daquele cliente me diz alguma coisa, né? Será que eu posso usar a voz desse cliente como um fator de autenticação, por exemplo? Então, enfim, há um grande aqui, um mercado imenso também de oportunidades e tecnologias que podem ser incorporadas, e tudo isso é digitalização, né? Cada vez mais o caderninho ali, a nota fiscal impressa, se torna exceção, né? Nesse processo de acompanhamento aí e condução do cliente, tá? E aí, o nível máximo, né, que eu acho que é a grande oportunidade no mercado brasileiro hoje, como eu já falei, é a questão da fidelização, né? Hoje, o primeiro gatilho e o mais evidente para você trabalhar a fidelização tem sido a logística, porque todo esse contexto que a gente tem vivido de pandemia, investimentos dos players e tudo mais, o consumidor brasileiro está voltando a se acostumar com frete grátis, que era uma tendência que estava sendo revertida aí, né? Ele está voltando a se interessar com isso. Os programas de fidelização que estão surgindo ajudam a gerar esse incentivo a querer o frete grátis, né? Então, você paga ali uma taxa mensal, uma taxa anual, e você tem um frete grátis, e uma série de outros serviços, muitas vezes, né? Mas mais do que só essa questão de frete grátis,
é a questão de tecnologias para entrega contextualizada, né? Qual que é o histórico daquele cliente? Ele tem um histórico de sempre ter a primeira entrega ter algum tipo de problema, por exemplo, né? Esse é um perfil de cliente que ele trabalha, que ele fica fora de casa a maior parte do tempo. Será que não valeria a pena sugerir para ele uma retirada num ponto específico ou no locker, por exemplo, né? Como é que eu trabalho toda a parte de mensageria para que esse cliente saiba que o produto dele está a caminho, né? Para que ele se programe, olha, o seu produto vai chegar hoje à tarde, ele já recebe uma mensagem ali no WhatsApp, num contexto que ele conhece, por exemplo, né? Então, você trabalha não só a agilidade na entrega que está todo mundo olhando, mas todo o timing e a comunicação disso. Então, esse é um primeiro pilar de fidelização. Mas, esse é uma parte do mercado que ela está ficando homogênea já, né? Porque todos os players, quando você olha as notícias, os principais players do mercado, todos estão investindo pesadamente nesse ponto. Então, logo isso vai ser normalizado, né? Os clientes vão esperar que todos os players façam entregas com frete grátis ou frete competitivo, que façam entregas em 3 horas, em 2 horas, no mesmo dia, em poucas horas, por exemplo, né? Que eles tenham todo esse serviço de tracking muito transparente, desde o botão de compra, né, até o processo ali de você, enfim, fazer um review, fazer uma avaliação do produto, por exemplo, né? E aí, eu acho que a grande diferença, né, vai ser justamente essa questão do CRM e do over-delivery, né? O que é o CRM? É basicamente você entender bem o seu cliente e, com base nessas informações, surpreendê-lo, né? Então, você, desde coisas básicas, como, por exemplo, qual é a data de aniversário desse consumidor, por exemplo, né? Vamos mandar um desconto, vamos mandar um presente para ele, ou mesmo entender de ocasiões especiais, coisas maiores, né? E aqui eu trago o exemplo das Atos, e-commerce de sapatos lá dos Estados Unidos, né, que foi comprado pela Amazon, que eu acho que é o principal case de foco no cliente direcionado à fidelização, né? Eles têm um trabalho de controle de dados incrível, então eles sabem, por exemplo, se um determinado cliente vai se casar e manda um cartão escrito à mão, manda um presente. Ele sabe se um determinado casal de clientes vai ter um filho, por exemplo, e manda um presente especial, né? Então, é um nível de dados e de conhecimento do usuário tão robusto que isso faz com que o cliente fique fidelizado, né? E esse deveria ser a próxima fronteira aqui do e-commerce no Brasil, né, do varejo no Brasil. Os players todos buscarem essas experiências altas aqui, porque isso vai fazer muita diferença e quem conseguir oferecer isso primeiro tende a ter um domínio mais amplo aí do mercado, né? Feito esse panorama das 3 esferas, né, então atração, conversão e fidelização, acho que mostrando aqui um pouco das possibilidades, né, no tempo que a gente tem, acho que mais importante do que isso tudo é, primeiro, entender que esse é um caminho longo, né? Nenhuma empresa do dia para a noite consegue trabalhar todas essas instâncias, se adaptar a todas essas tecnologias, porque os próprios fornecedores estão se transformando e lidando com isso, né? Mas, à medida em que isso começa a ser incorporado, é importante saber que essa experiência precisa ser integrada, né? Então, se você vai trabalhar em e-commerce, se você vai trabalhar voice commerce, que tudo isso se converse, que você tenha o controle de dados de tudo isso, né? Mas que é possível começar devagar, né? Não é preciso abraçar o mundo, não é preciso investir milhões em tudo de uma vez, né? Fazer uma coisa de cada vez, tentar fazer talvez bem feito, dominar um determinado canal, dominar um determinado suporte, né? E sempre levando em conta o perfil do seu cliente, então o perfil de quem compra e a maturidade daquela empresa também, né? A gente tem toda uma estrutura de tecnologia já pronta para fazer tudo isso, ou a gente precisa começar por uma vertente específica, né? O nosso cliente é adepto de tudo isso, porque também se não corresponder à expectativa do cliente, não faz muito sentido, né? Porque no final do dia, o foco é sempre na experiência. Com muito Martech, com pouco Martech, pegando todas essas instâncias ou não, o foco tem que ser em oferecer a experiência melhor possível para aquele cliente dentro dos recursos disponíveis, né? Com informação, com atendimento, com simplicidade, com uma boa experiência nos 3 pontos que eu falei, né? E sem nenhum tipo de quebra em toda essa jornada. Acho que esses são os pontos-chave aqui, né? Então, tem espaço, tem muita coisa boa, legal surgindo, mas dá para ir com calma e sempre focando no melhor para o cliente. De maneira geral, era isso que eu queria trazer para vocês aqui, pessoal. Acho que foco na experiência é o recado, né? E aí eu queria, enfim, agradecer aí pelo espaço e também deixar o Olist à disposição como um parceiro para ajudar a oferecer toda essa experiência. Obrigada, Igor. Obrigada mesmo. O pessoal da Olist está aí na área de negócios e o Igor pode dar uma passadinha depois aí no chat para poder esclarecer alguma dúvida que tiver. Prazer te receber, querido. Um abraço. Sempre um prazer. Um abraço.
E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!